O narcisista quer que você acredite que ele não se afeta por nada, que eles são imunes, não são suscetíveis a falhas, que são comuns à maioria das pessoas. Mas a verdade é bem diferente e até arrisco dizer oposta ao que eles pensam ser a própria realidade. Existem coisas que podem afetar pessoas narcisistas no seu âmago e causar tamanha devastação. Tais fatos definitivamente podem impactá-los de maneira poderosa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Tatiane Meinhardt, neurocientista e analista do comportamento humano, mentora na recuperação de pessoas que tiveram um relacionamento com pessoas narcisistas e relações abusivas. E também trabalho com pessoas que cresceram em um lar abusivo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre coisas que atingem as pessoas narcisistas no alvo. E vou começar agora pela situação número 1. Quando você decide terminar essa relação com o narcisista por bem. Narcisistas, eles se acham um partido imperdível que poderia ter qualquer pessoa que ele quisesse. Basta que eles assim os queiram. Narcisistas se relacionam com as pessoas como se essas fossem objeto. E isto, meus queridos, não é brincadeira. Por este motivo, apresentam o hábito de colecionar pessoas e ainda acreditam que eles são o parceiro ideal. Quando você decide interromper essa relação, quando você então para de procurá-lo, o que acontece? É o seguinte, meus queridos, a grande ilusão, suprema da grandiosidade que o narcisista tem internalizado, ela é desafiada. E esse rompimento para a pessoa narcisista faz ela questionar o seu próprio valor. Esse fato de você querer ir embora traz à tona as inseguranças. E adivinhe só, quando essas inseguranças começam a surgir, eles passam a te odiar, pois eles não querem encarar as próprias inseguranças. Irão ficar muito zangados, frustrados, bravos e podem aí tentar te reconquistar. Farão então declarações de amor, promessas de mudanças, pedidos de desculpas e, se isso falhar, entram no modo fúria narcísica, pois eles estão tentando escapar de sentir todas as inseguranças que estão soterradas dentro deles. Para o narcisista, o fato de ser completamente ignorado e ser deixado para trás, traz para ele uma sensação de morte, é como se fosse uma morte. Isso tudo faz com que a pessoa narcisista se pergunte: por que você não a quer mais? Pois no mundo paracósmico desses seres humanos traumatizados, como você não o quer? Como ousa dizer não? Se ele tem muitas pessoas que o desejam, muitos contatinhos disponíveis, alguns inclusive na prateleira, esperando por anos. Então, esse acontecimento é como uma injúria final para o falso self do narcisista. Então, vamos para a situação número 2. Quando você pega o narcisista de surpresa, ou como eu diria, de calça curta. Narcisistas, eles gostam de ter previsibilidade. Isso tudo traz muitos benefícios, torna as coisas mais fáceis. Assim, eles podem controlar melhor as pessoas e os sistemas, e é por esse motivo que são tão calculistas.
Narcisistas não compreendem o mundo pelo viés emocional. Eles precisam ler as pessoas, criar padrões de previsibilidade, compreender os comportamentos, observar como as pessoas funcionam para obter informações ou algo específico em particular. Com o exercício de observar, já sabem o que pode ou o que não pode ser ativado em ti. Então, ao te analisarem, sabem a sua posição na escala de interesse deles e o quanto precisarão investir para ter o que querem. Se você for uma pessoa que se conhece, que você tem alto valor, sabe dizer não e não fica se sentindo culpada por impor limites, eles julgam que você é uma pessoa que não vale a pena investir, pois o risco é grande deles perderem o investimento, de você não cair na teia deles nesta conversa. Narcisistas querem algo bom e barato, por isso as pessoas que não se conhecem, aquelas que não têm intimidade consigo mesmo, aquelas que não conseguem ficar sozinhas, né? E presenciar uma vida de se conhecer, de saber as suas necessidades e atender elas. Eles querem pessoas que não sabem dizer não. E se você sabe dizer não, bom, é um problema, porque o público-alvo de pessoas com um comportamento narcisista são aquelas pessoas que não se conhecem, não sabem do seu valor e também não sabem dizer não. Prestem bastante atenção no que eu irei dizer agora. Narcisistas podem agir de maneira muito adequada, sabendo exatamente o que fazer e quando. Contudo, se comportarão de maneira adequada para obter seus logros. E se for do interesse dele, é claro. No início de qualquer relacionamento com o narcisista ou pessoa tóxica, você está no modo idealizado. No andar da carruagem, o ciclo do abuso narcisista irá prosperando. E só prospera caso você vá passando no teste deles. Então, você acessará as fases próximas de desvalorização. E é nessa hora que a pessoa narcisista escolhe de maneira consciente não se importar com os teus sentimentos. Faz simplesmente o que ela quer, mesmo sabendo que isso irá te machucar. Afinal, a pessoa narcisista, ela já te analisou quando te conheceu e sabe muito bem como deveria se comportar para trazer paz no relacionamento. Contudo, como eu disse antes, agora não se importam. Não se importam por quê? Afinal, a culpa é sua. Você mudou. Você me causou sofrimento. Você me trouxe essa sensação dolorosa, horrível. E é por isso que eu estou agindo assim. Porque você me machucou antes. Você me contrariou. E coloque aí as milhares de situações possíveis para essa cena, dessas justificativas. Escreva aí nos comentários alguma situação que você vivenciou com essa pessoa narcisista e essa justificativa para continuar abusando. O seu relato pode ajudar outras pessoas, você pode ajudar e muito essa comunidade trazendo a sua experiência dentro desse tipo de relacionamento, claro, tudo isso feito num ambiente de respeito. Meus queridos e minhas queridas que moram aqui no profundo do meu coração, ouçam-me de uma vez por todas. Todo esse comportamento e conduta da pessoa narcisista se deu desde o princípio da vida dessa pessoa.
pois o transtorno foi uma defesa que este indivíduo desenvolveu para sobreviver a um trauma terrível. E bem provável que foi um trauma similar ao seu na infância. No entanto, você escolheu agir de maneira distinta. Então, isso tudo não é pessoal. Você não é o motivo dessa pessoa agir como age. Então, portanto, libere-se dos sentimentos de culpa e dessa ideia de que a pessoa narcisista deseja te destruir. A pessoa narcisista não quer te destruir, ela deseja vencer. A pessoa narcisista quer estar por cima. No que tange a esta ideia fetichista sua, da destruição da sua vida, isso se dá por outros motivos. Motivos tais que você deveria investigar com um bom profissional especializado na área do comportamento humano e de traumas. Meus queridos, a destruição da sua vida não acontece por um desejo deste ser humano quebrado. Acontece porque você põe em prática todos os teus comportamentos autodestrutivos, coisa que o narcisista já sabia de antemão. A única coisa que o narcisista faz é acionar o botão, o resto é você quem faz. Agora podem me odiar por isso. Podem me odiar por isso, porque eu não estou aqui para agradar você, eu não estou aqui para te afagar, eu estou aqui para informar e te ajudar a sair dessa, certo? Narcisistas são como casas abandonadas, vazias, assombradas por todo tipo de fantasmas. São crianças aterrorizadas que não sabem lidar com o mundo emocional e aprenderam a se desconectar para sobreviver e atender às demandas do mundo. Para isso, criaram o falso self. E a eles são subordinados como se fosse uma religião. Essa ferramenta os mantém vivos. Porém, no curso de uma vida, essa defesa, o falso self, gera sofrimento para muitas pessoas que convivem com o narcisista, e inclusive para o próprio narcisista. Também entenda que não é seu trabalho mudar essa pessoa. Até vou tomar uma aguinha, tá? Porque, para você pensar, não é seu trabalho mudar essa pessoa. O seu trabalho reside em você evoluir e melhorar os seus comportamentos, certo? E para isso, você pode contar comigo ou com milhares de terapeutas aí, mas por favor procure um que tenha experiência. Caso você queira transformar a sua vida, a partir de agora você pode entrar em contato comigo pelo link que está na descrição desse vídeo. Pode fazer o programa de 8 semanas, que é para quem quer transformação total, e também pode fazer a mentoria individual para acertar situações pontuais, dúvidas, enfim, tirar essas dúvidas que você fica aí na cabeça, assistindo milhares de vídeos. Marca a mentoria, você consegue resolver e gastar menos tempo e energia com isso, tá? Lembrando que as informações obtidas, né, durante esta avaliação, observação, obtidas pela pessoa narcisista, são usadas para elicitar uma reação específica e interconectada em você. Eles sabem quando e como usar. Eles sabem como provocar situações para que você fique com raiva, triste, alegre, feliz, etc. Eles são excelentes estudiosos do seu comportamento. Então irão saber o que fazer para você agir da maneira que desejam. Contudo, todavia, porém, se você os pegar de calça curta, se você fizer isso no último momento, essa pessoa que ainda não leu você, e ela precisa saber de tudo, caso isso ocorra,
ocorra algo que eles não previram, isso irá os chocar. Porque quando as coisas acontecem no momento do agora, quando você age de maneira inesperada, eles passam pelo risco de serem expostos. O narcisista não quer ser exposto. E se no último momento você apresentar um argumento ou se manter aí de boas, olha, não reagir, tudo isso debilita o narcisista, pois eles não têm ferramentas para lidar com o que não é previsto. E é nessa hora que a pessoa narcisista fica chocada, pois elas não sabem lidar com uma situação que saiu do seu domínio. Sem previsibilidade, não temos controle. Vamos para a situação número 3. Quando você descarta, diferente da primeira situação que você viu que não deu certo e tal, e você vai embora. Agora você está descartando, você está terminando abruptamente. E, meu Deus do céu, se você fizer isso no momento onde o relacionamento está em momento de paz, eles perdem a cabeça. Narcisistas, eles não querem ser ignorados, eles não suportam serem descartados. Eles podem descartar as pessoas como se fossem objetos, mas se é você quem faz o mesmo com a pessoa narcisista, você deu ao narcisista uma bela punição e injúria, uma provinha do seu próprio veneno. O narcisista, ele não aceita o fato de serem tratados como garantidos ou certos e que a sua existência não é tão grandiosa quanto imaginam e que eles importam a partir desse momento tão pouco na sua vida que você até os deixou. Isso com toda certeza faz a pessoa narcisista questionar o seu próprio valor, a sua onipotência, pois eles gostam de acreditar que eles são poderosos, impenetráveis, que são imunes à dor do coração partido. Mas essa dor não é pelo coração partido, e sim pelo falso self desafiado, estraçalhado, partido em 1000 pedacinhos. Mas seu ato de deixá-los sem aviso prévio os deixa fora da casinha. É justamente por esse motivo que eles tentarão te reconquistar. Não porque eles querem mudar ou realmente querem ganhar o seu amor de volta. Eles querem a sua atenção novamente. Porque a sua atenção da pessoa que rejeitou eles restaura o falso self. Aliás, a sua atenção agora é a ação mais cotada na bolsa de valores do momento. Brincadeiras à parte. Eles querem a todo custo voltar para satisfazer o famigerado falso self que não suporta ser rejeitado, pois não conseguem aceitar que podem ser fracos, vulneráveis, por sentir tudo isso quando você os deixou. Esse é o motivo real das tentativas de retorno. Portanto, se você deixou o narcisista e ele tentou voltar, não dê a essa pessoa uma segunda chance. Aconselho a você evitar de cometer o erro de deixar essa pessoa voltar. Sabe por quê? Porque você fez a escolha certa. Relembrando aqui, atualmente as pesquisas indicam que nós temos 50% de homens narcisistas e 50% de mulheres narcisistas, certo? Então, não são os homens que são narcisistas, está bem equilibrado essa parte da população, né? Meus queridos e minhas queridas, é líquido e certo que eles irão prometer muitas coisas e você virá mudanças nessa pessoa, mudanças que você sempre sonhou ver. E você pode achar que essas mudanças são confirmações e de que essa pessoa está empenhada em melhorar.
Sim, se tratando de um verdadeiro narcisista, existem pessoas que realmente erram e querem melhorar depois. Mas se tratando de um verdadeiro narcisista, tudo isso acontece somente para te enganar e voltar do mesmo ponto para o relacionamento. Esqueçam do love bombing lá do início. Isso foi há 10.000 anos atrás. Porque eles farão agora pequenas ações, as quais eu, Tatiane, chamo de coceguinhas no ego, para te trazer para a fantasia novamente. Afinal, você foi condicionado a receber pouco, bem pouco, e agora você devaneia que terá tudo. Você acredita que ele pediu para voltar, não é mesmo? Já que ele disse que estava errado, eu assumo minhas responsabilidades. Você acredita que ele está mudando? Você está cabreiro, de olho, atento. O mais incrível é que nesse retorno, você até pode confirmar que eles estão agindo em favor de uma mudança que eles prometeram. As pessoas também confirmam, eles precisam dessa plateia que confirme que eles estão mudando, que são um fã-clube. Porém, meus queridos, não se engane, é fogo de palha, é só ilusão. O que eles te prometeram, eles não têm para te dar. Escreve aí e cola na tua geladeira. O que eles te prometeram, eles não têm para te dar. Se eles pediram para voltar, é porque eles foram seriamente machucados, tiveram uma devastação no falso self deles. Portanto, continue o seu caminho para frente, porque é para frente que se anda sem olhar para trás, para que você não vire uma estátua de sal. Vamos para a situação número 4, mas antes disso, vamos molhar a palavra, como dizia um colega meu de trabalho. Vamos molhar a palavra. É água, tá, gente? Situação número 4. Autojustiça e rigidez. Esses são 2 traços muito comuns na personalidade narcisista. Eles querem acreditar que estão sempre certos e todo mundo ao seu redor errou. E eles são os únicos que sabem a verdade. Mas você e eu sabemos que isso está longe de ser real. Não é possível saber tudo, é claro que não. Nenhum de nós sabemos tudo. Sempre há espaço para aprendermos coisas novas. Mas pessoas narcisistas não pensam dessa maneira. Eles não precisam aprender mais nada, porque eles sabem tudo, porque eles já aprenderam e não há nada de novo no mundo que eles não saibam. Quando ficam sabendo que estão errados, por exemplo, né, aconteceu já várias vezes, durante um processo de divórcio, onde eles trazem aí argumentos que fazem sentido em um nível superficial, mas quando vocês vêm aqui pelo canal, assistem os meus vídeos e vocês entram em contato para marcar sua mentoria, quando você chama a Tatiane Meinhardt, aí você se aprofunda e passa a ter contra-argumentos sólidos e fundamentados, que claramente exponham e demonstram que eles estão errados. Eles ficam terrivelmente mexidos, chocados, pois eles não aceitam que eles foram derrotados, em especial por uma pessoa como você. Recorde que no início você foi vítima dessa pessoa e agora você sabe mais do que ele. Você aprendeu as técnicas. Isso, sem dúvidas, danifica muito, pois eles não aceitam serem derrotados por uma pessoa ingênua e estúpida como você. Eles pensam que são privilegiados intelectualmente por Deus, que são pessoas mais preparadas, superiores moral e intelectualmente à maioria da massa. Contudo, narcisistas verdadeiros não ficam proclamando isso para todo mundo. Isso é o discurso interno deles.
Todo esse mecanismo de grandiosidade os põe em um estado de negação. Provoca uma crise entre a realidade e a fantasia e eles não aceitam a derrota, porque vencer é tudo que eles querem. Derrota não é uma palavra que está no dicionário deles. Vamos para a situação número 5. Quando você não alimenta de nada, nenhuma reação, você fica neutro nas conversas e nos confrontos. Lembrando que o narcisista sobrevive e cresce com suprimento. O suprimento pode ser positivo ou negativo, isso não importa. Se eles têm uma atenção positiva, a sua admiração e adoração, ou também pode ser a sua raiva, a sua tristeza, o seu ressentimento, sua mágoa, tudo isso é algo que eles dependem, pois quando eles obtêm essas reações emocionais de você, eles se sentem no controle, e quando eles se sentem no controle, eles se sentem bem sobre si mesmos. É um jeito meio parasita de viver. Muitas pessoas ficam fazendo tudo que tá nos vídeos, né? Tal qual. Ai, agora eu não dou nenhuma reação para o narcisista. Ai! Aí leva... O narcisista não fala nada. Meio termo, tá, gente? Por isso que as mentorias, uma estratégia boa é importante para que você saiba a hora. Às vezes é importante dar um suprimento pro narcisista para que você atinja o seu objetivo. Certo? Estratégia. Meus queridos, eles dependem mais de você para viver do que você deles. Portanto, quando você não reage, não dá nenhum combustível emocional, quando você vira algo sem graça e sem sal, eles ficam chocados e alguns deles até reagem. Tentam aí te empurrar para essas reações, né? Mesmo que você não caia, né? Eles ficam ali injuriados, é bem provável que te deixem sozinho, pois você se torna alguém nauseante, sem graça, não há nenhuma intensidade emocional em você, não há caos, não há picos de adrenalina ao te abusar emocionalmente. Quanto mais inerte você for, mais eles irão se afastar ou mais atingidos eles serão. Meus queridos, pois eles não suportam ser ignorados dessa maneira. Respostas não emocionais é mais uma forma de desempoderá-los. E eu garanto que eles sentem profundamente isso tudo, com certeza os atinge. Narcisistas, eles não têm emoções com relação aos outros, mas eles vivem mergulhados em emoções com relação a eles mesmos. Situação número 6. Quando você começa a ser a sua melhor versão e cresce sem eles. Narcisistas querem que você dependa deles o tempo todo. Eles acreditam e querem que você acredite que você não é nada sem eles. Eles querem que você fique sob o controle deles e dependentes para sempre. Eles querem que você se sinta insegura. Eles não podem te ver emergir das cinzas como uma fênix. Eles não acreditam e não acreditaram que você pode se levantar. Mas quando você faz tudo isso, quando você se cura depois desse relacionamento, quando você passa a ser amiga ou amigo de si mesmo, quando você aceita que você é um ser humano que erra e que você está aqui para aprender, quando você relaxa de todas as dúvidas sobre o seu valor e de todas as programações que eles puseram em ti, quando você deixa de lado as crenças que te limitavam, dos comandos que foram instalados na sua psique, desde que você foi criado, você se torna um símbolo da liberdade. Meus queridos, você passa a ser a criptonita do narcisista. O narcisista, ele não consegue te ver brilhar. Isso os derruba. Quando eles te veem brilhando, emergindo do fundo do poço, curada, você se torna um símbolo de que é possível se recuperar desses encontros amargos. Isso realmente é uma das grandes derrotas para uma pessoa narcisista. E, de novo, provoca questionamentos de valor nesta pessoa. Afinal, tudo que eu pensava sobre mim mesmo, né?
sobre essas qualidades, a onipotência do falso self, daqueles que, sabe aqueles que sempre saem pela tangente, os que são salvos pelo gongo, o que escapam das consequências, e eles têm aquela ideia de que tudo acaba em pizza, de que eles sabem tudo. Segue aí a lista de exemplos, metáforas. Você sabe. Isso tudo, né? Esta queda, isso tudo põe os conceitos mais centrais deles em xeque. Pois você provou que eles estavam errados sobre si mesmos e definitivamente eles não suportam. Situação número 7. Quando você é gentil, quando você mostra essa qualidade na sua personalidade, coisa que eles não têm por si mesmos, o narcisista acredita que você é tão oco e escuro quanto eles. Eu sei por essas palavras, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Não estou aqui para julgar, estou aqui para trazer conhecimento, tá? Então eu quero ressaltar aqui que eu lamento por essas palavras, pois ainda sei que narcisistas são seres humanos, e caso você seja um narcisista e esteja me assistindo, eu sei que tem muitos, né, que me assistem, tenha em mente que tratar algo tão profundo levará a vida toda, a sua vida toda, além de te exigir muita coragem para sentir o que você evitou sentir por tanto tempo. Mas, meu querido, minha querida, apesar de não ser fácil, vai te liberar muita dor emocional e vai te prevenir de continuar a agir como você sempre agiu. Narcisistas, eles deixam as coisas crescerem. É como se você tivesse uma ferida e agora esse pedaço de pele necrosou. Então, quando você vai receber tratamento hospitalar, ambulatorial, seja lá que for, não podem dar anestesia nesse tecido necrosado, então você tem que fazer todo o tratamento na dura sorte. Então, narcisistas, eu faço essa comparação, né? Narcisistas, quando são diagnosticados e recebem essa notícia de que não são o que são, é como tratar uma ferida, uma pele necrosada, um órgão necrosado. Tudo isso será tratado sem anestésico. É importante sentir tudo isso para que a pessoa possa, então, realmente mudar. Tentem entender que é assim que as pessoas ficam depois de serem traumatizadas. Contudo, cada pessoa faz as suas próprias escolhas. E essas escolhas construíram o que você é hoje. As escolhas reforçam os seus comportamentos e também cria a tua estrutura de personalidade. Narcisistas, no fundo, querem ver você passar pela mesma experiência de devastação emocional que eles. Eles querem que você experimente essa dor que eles sentem e que no final você seja mais uma pessoa desconectada como eles. Porém, meu caro guerreiro e guerreira que chegou até aqui comigo, mesmo depois de tanto abuso, você ainda é capaz de mostrar compaixão e oferecer o seu amor, de ser gentil com os outros e até mesmo com eles. Isso tudo os perturba. Eles ficam muito chocados, pois eles não experimentam essas emoções positivas. Isso, de novo, os faz questionar a própria capacidade. A sua bondade os faz sentir menor. Agora, mais um gole de água. Você também não é todo bom, tá? Alecrim dourado. Você tem uma parte de luz e uma parte de sombra. Mas, apesar de tudo isso, você ainda escolhe brilhar. Eu falo disso, tá? Não tô falando que tu é todo bonzinho, não. Ou todo ruinzinho, não, tá? Vale pra todo mundo. Então, a sua bondade, apesar de tudo, faz essa pessoa se sentir menor. Isso contrasta com a ideia do falso self grandioso. Isso faz questionar, essa pessoa questionar as escolhas que fizeram na própria vida.
É claro que eles não vão escolher ser gentis depois de ver você ser gentil com os outros. Esse é um exemplo de como eles podem se sentir profundamente chocados. É claro que ao longo do tempo, quando o self grandioso vai sendo destruído, corroído, ruído, né, pelas contrariedades da vida, eles começam a imitar comportamentos de pessoas mais amorosas para ter esta imagem do passado transformada, né? Eles se transmutam em velhinhos e velhinhas dóceis. Muitas vezes, tá? Acontece. Eles se sentem chocados porque a partir de todo esse abuso, né? Dessa intenção velada aí de destruição, mesmo assim você escolheu ser uma pessoa boa, que ama as pessoas. Mesmo assim, depois de passar por tanta coisa, então foram as suas escolhas, né? De não levar esta amargura, de cair, levantar, tirar a poeira, sacudir e se curar, buscar melhorar e oferecer, depois de todo esse processo, o teu melhor, como eu tenho feito aqui. E isso me deixa muito emocionada. Quando eu olho para um passado onde eu vi tudo isso e vivi tudo isso, e hoje eu estou aqui oferecendo o meu melhor para vocês. Essas foram algumas das coisas que chocam o narcisista no peito, e eu espero que você ache esse vídeo útil, que deixe nos comentários a sua opinião e as suas dúvidas. Fico tão feliz pela companhia de vocês, agradeço a todos que participaram comigo das mentorias esse ano, e desde 2018, 19, 20, 21, 22 e agora para os próximos em 2023. É com muita satisfação que eu estou aqui. E o meu desejo é ver você crescer, não é ver você alimentar o ódio por narcisistas, porque você está colocando a sua energia no lugar errado. Tá bom? Meus queridos e minhas queridas, a paz de Deus para vocês. Fiquem muito bem. Olha só. Até a próxima. Tchau, tchau.